Shalom, queridos! Hoje é dia 18 de outubro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 3 de Rechevan do ano 5784 da criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos pegarmos a paraxá semanal da Torá e juntos estudarmos a mesma e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será voltado, contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, todo aquele que decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos mais uma paraxá da Torá. E essa semana nós estamos aí já na segunda paraxá, na segunda porção da Torá, e a porção dessa semana é a paraxá de Noach. O nome da paraxá, Noach, é uma referência do personagem bíblico Noé. E é sobre essa história maravilhosa que nós estaremos tratando aqui no nosso shiur. Para efeito de conhecimento, queridos, essa paraxá de Noach, ela contém 153 versículos. E para você que vai estudar a paraxá durante a semana, ela abrange do capítulo 6 de Gênesis, verso de número 9, até o capítulo 11, verso de número 32. Então nós temos muito, mas muito conteúdo para nós estudarmos dentro dessa paraxá. Como, por exemplo, trazendo aqui uma visão rápida de um panorâmico aqui da nossa paraxá. A paraxá ela fala de Noach construindo a arca. Em seguida, nós temos aqui a informação do Mabu, a informação do dilúvio sobre a face da terra. Temos Noach recebendo a orientação de Hashem para construir a arca e posteriormente sair da arca pós-dilúvio. Temos dentro dessa paraxá ainda a geração da divisão, que é aquele contexto da Torre de Babel, onde ali a partição das línguas, e a paraxá termina fazendo um breve relato, uma introdução da vida do nosso patriarca Abraão. Então, temos muito, mas muito conteúdo para estudarmos dentro da paraxá de Noach. E hoje, o meu objetivo é falarmos aqui sobre a vida de Noach. E nós podemos aprender alguma coisa com a vida de Noach, com a vida de Noé? Sem sombra de dúvida, podemos tirar muitas lições da vida de Noach. Queridos, a Torá, ela começa mostrando para nós algumas qualidades desse personagem bíblico chamado Noach. O primeiro versículo da nossa paraxá diz o seguinte: estes são os descendentes de Noach. Noach era um homem íntegro. Ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noach caminhava somente com o apoio de Deus. Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Quando nós lemos o versículo 9, nós aprendemos que a Torá, ela começa elogiando esse personagem chamado Noach. Nós temos aqui no versículo 9, no passuque de número 9, dois termos em hebraico. Nós temos aqui a Torá falando que Noach, ele era um homem íntegro, no hebraico, tamim, e temos um outro termo aqui em hebraico, tzadik, que significa
justo. Então a Torá, ela começa elogiando, a Torá começa falando muito bem de Noa, chamando ele de Tamim, um homem íntegro, e chamando ele de Tzadik, um homem justo. Então vamos entender melhor esse primeiro versículo da nossa paraxá, Gênesis capítulo 6, versículo 9. E esse termo íntegro, o que significa na prática? Porque a Torá chama o Noa de íntegro. Então eu gostaria de chamar aqui o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, e o Rashi vai trazer uma explicação para nós desse passuque de número 9. O que significa na prática que Noa era um homem íntegro? Então, o Rashi diz que quando a Torá ela menciona que ele é íntegro, o Rashi diz: a Torá está falando bem de Noa. A Torá está elogiando o Noa. Então, logo de cara, nós percebemos pelo próprio versículo 9 que a Torá, a nossa paraxá, ela começa elogiando Noé. E vem o Rashi e reforça isso dizendo: quando a Torá o menciona, ela o elogia. Então, o próprio Rashi, na sua interpretação, ele diz que a Torá está elogiando o Noa. E o Rashi, ele cita Provérbios capítulo 10, versículo 7, que diz: a memória do justo será abençoada. E o Rashi, ele diz que memória aqui se refere à reputação que o homem criou com as suas ações. Então, para Rashi, o Noa, ele era um homem íntegro, um homem de boas ações, e a sua memória sempre será abençoada. Isto é, o Noa, ele deixou um legado. Então nós percebemos que a própria Torá, ela começa apresentando Noa para nós. O Noa, ele era um homem íntegro, Tamim, em hebraico, e o Rashi diz que esse termo ele tem uma conexão que o Noa, ele deixou boas ações neste mundo. E de fato, quando nós lemos aqui essa porção da Bíblia, nós vamos perceber que Noa, ele se dedicou ao comando de Hashem. Hashem deu instruções para Noa e Noa, ele teve boas ações. Então, esse é o primeiro termo que aparece aqui no versículo de número 9. A Torá chama Noa de íntegro. E para Rashi, quando a Torá faz isso, a Torá está falando que Noa tinha uma boa reputação e deixou boas ações no mundo. Então, olha que interessante. Nós estamos percebendo logo de cara que Noa era um homem de Hashem. Ele era um homem de Deus. É isso que a Torá está mostrando para nós. Muito bem. Dentro do versículo 9, nós temos um outro termo. A Torá, além de chamar o Noa de um Tamim, de um homem íntegro, a Torá também chama Noa de Tzadik. E a palavra Tzadik significa justo. Então a Torá também fala que Noa era um homem justo. Versículo de número 9, que diz: estes são os descendentes de Noa. Noa era um homem justo, Tzadik, e íntegro, Tamim. Em sua geração, Noa caminhava com Deus. Então, sobre esse termo, justo ou Tzadik em hebraico, nós aprendemos na paraxá anterior, na paraxá de Bereshit, que a maldade do homem na terra se alastrou nos quatro cantos. A Torá diz que a maldade se multiplicara. E até mesmo onde Noa habitava, a maldade estava imperando. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 6, verso de número 5. Estarei lendo agora este verso aqui para compreendermos melhor o mundo que Noa estava vivendo.
Deus viu que a maldade do homem aumentava sobre a terra. Todo o impulso de seus íntimos pensamentos era puramente para o mal o dia inteiro. Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Nós percebemos que toda a terra estava corrompida. Porém, apesar de tanta maldade na terra, a Torá, ela vem e apresenta Noa como Tamim, homem íntegro, e apresenta Noa como um Tzadik, um homem justo. Então, olha que interessante. Estamos diante de um mundo totalmente perdido nos valores, totalmente afundado nos pecados, mas a Torá, ela vem e abre a paraxá de Noa dizendo: Noa era um homem íntegro, Tamim, e ele era também um Tzadik, um homem justo. E a Torá, quando nos apresenta essas duas características de Noa, a Torá está elogiando o personagem bíblico. Então, de fato, Noa, ele era um homem que caminhava com Hashem. Quando nós olhamos para os comentaristas da Torá, referente ao termo Tzadik, nós temos aqui um debate. Uns dizem que se Noa ele tivesse vivido em uma geração de justo, ele seria mais justo ainda. E temos aí uma opinião diferente. Outros dizem que, em comparação à geração dele, de fato, o Noa ele era justo. Mas alguns dizem, se Noa tivesse vivido na geração de Abraão, ele não teria importância alguma. Então existe um debate, mas isso não tira o brilho que Noa, de fato, ele era um homem que ouvia Hashem e seguia as suas orientações. E aí, queridos, vem a pergunta: como Noa ele conseguiu ser um Tzadik? Como Noa ele conseguiu ser um homem justo e íntegro em uma geração totalmente pervertida? E nós? Será que nós podemos imitar Noé? Será que conseguimos manter uma integridade com a Torá, uma integridade com Hashem? Será que conseguimos manter um padrão de um Tzadik? Lembrando que para nós, Bene Noa, o próprio Maimônides disse que aquele que assumiu as 7 leis de Noa, ele é chamado de um Tzadik entre as nações. Então, se você guarda as 7 leis de Noé, e quais são as 7 leis de Noé? Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, praticar atos de justiça, respeitar a família e não maltratar os animais. Se você guarda esses 7 mandamentos da Bíblia, se você guarda esses 7 mandamentos da Torá, disse o Maimônides, você é considerado um Tzadik entre as nações. Está agradando ao Eterno, está agradando a Hashem e tem direito no mundo vindouro. Então, olha que interessante. De fato, nós podemos ser um Tzadik na face da terra. Mas, respondendo aqui a nossa pergunta, na continuidade do nosso shiur, como que Noa, que vivia numa geração tão perversa, como que Noa, ele conseguiu, queridos, ser um Tamim, um homem íntegro e um homem justo? Nós vamos perceber pelo Midrash que o próprio Midrash, além da Torá aqui, que nós percebemos no Pasuk, no versículo 9, a Torá elogia o Noa, um homem íntegro e um homem justo, um Tzadik. E Noa, ele vivia num mundo totalmente perdido. E como ele conseguiu manter um padrão de integridade? Como que Noa, ele conseguiu ser um Tzadik? O Midrash, ele elogia Noa
fala muito bem de Noa. Eu separei aqui um pedacinho do Midrash para lermos juntos e trazer aqui uma luz em cima deste versículo. Por exemplo, o Midrash vem e diz que é possível aplicar um pasuk, aplicar um versículo na vida de Noa. E o Midrash, ele traz para nós o Tehilim, o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, e o Midrash aplica este versículo na vida de Noa. E o que diz Salmos, Tehilim, capítulo 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que este versículo de Tehilim, Salmos, capítulo 1, versículo 1, tem a ver com Noé, tem a ver com Noa? Ora, já aprendemos que a Torá, ela abre a parashá de Noa dizendo: Noa é Tamim e Tzadik, um homem íntegro e um homem justo. E aí nós aprendemos que quando a Torá ela usa esse termo íntegro, a Torá está elogiando Noa, porque Noa deixou um legado, deixou boas ações. E Noa também, ele era um tzadik, um justo, que não deixou se corromper pelo mundo da época. O mundo, como nós aprendemos aqui em Bereshit 6.5, o mundo totalmente depravado e perdido. Então o Midrash vem e aplica o Tehilim, os Salmos, capítulo 1, versículo 1, na vida de Noé. Aí você já pergunta, mas o que tem a ver Salmos, capítulo 1, verso de número 1, com a vida de Noa? Porque o Midrash, ele faz essa correlação, Salmos, capítulo 1, versículo 1, com a vida de Noa. E veja o que o Midrash diz. Apesar da permissividade predominante no comportamento ético e moral, seu próprio histórico era impecável. O que o Midrash está falando para nós com essas palavras? Que apesar da corrupção ética e moral na época de Noa, o Midrash diz que o histórico de Noa era impecável. Isto é, de fato, ele era um homem exemplar, usando aqui os termos da Torá, Tamim, Tzadik, íntegro e justo. O histórico de Noa, de fato, era exemplar, como diz aqui o Midrash. E o Midrash continua. Ele não se permitiu, olha que interessante, ele não se permitiu ser influenciado pelas pessoas. Porventura, o Tehilim, capítulo 1, versículo 1, não diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores? Pois é. O Midrash está falando que Noa, ele agiu exatamente dessa maneira na sua geração. Ele não se permitiu ser influenciado. Então o Midrash começa trazendo mais profundidade, mais luz para nós dentro desses termos. O que a Torá quer dizer que Noa era íntegro e justo ao mesmo tempo? O Midrash começa agora a abrir o nosso entendimento, mostrando Salmos capítulo 1, verso 1 se aplica a Noa. E por quê? Porque o Noa, ele não se deixou, queridos, ser influenciado por um mundo totalmente perdido, com o comportamento ético e moral totalmente corrompido. E o Midrash diz, ele não se permitiu ser influenciado pelas pessoas. E o Midrash continua, ele se submeteu à humilhação de parecer ridículo diante das 3 gerações em que viveu, a geração de Enosh, a geração do dilúvio e a geração da dispersão. E permaneceu firme. Olha o que o Midrash diz, que Noa, ele permaneceu firme
em seu serviço a Hashem. Ele respeitou fielmente as 6 mitzvot que Hashem ordenou a Adão. Então, olha que interessante. Só por esse trecho do Midrash que nós acabamos de ler aqui, de fato nós podemos já tirar uma lição para nós, que Noah, ele era um exemplo de pessoa. Ele não se deixou ser influenciado, e quando o Midrash faz essa correlação do Tehillim, capítulo 1, verso 1 com Noah, de fato o Midrash tem toda a razão, porque Noah, ele não se deixou se levar pelos comportamentos éticos e morais da maioria das pessoas da época, que de fato era tudo contra aquilo que Hashem havia ordenado. E interessante que o Midrash, ele traz para nós que Noé, ele já guardava os 6 mandamentos, as 6 mitzvot. Então aqui é importante nós falarmos, para quem nunca ouviu falar das 7 leis de Noé, porque esses dias me perguntaram, mas aonde está escrito as 7 leis de Noé, que vocês falam tanto? Eu li o livro de Bereshit, eu li o livro de Gênesis e não encontrei essas leis. Bom, é claro que não é o tema agora, mas de modo resumido, nós temos 2 Torot. Torot é o plural de Torá. Lá no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12, Hashem pede para Moshe subir no Monte Sinai e Hashem, ele dá para Moshe 2 Torot. A Torá escrita, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e Hashem, além de dar os 5 primeiros livros para Moshe, ele dá toda a explicação dos 5 livros da Torá para Moshe. Então temos 2 Torot, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita, ela apresenta para nós as 7 leis de Noah de modo implícito. A Torá oral, que também foi dada no Monte Sinai, ela já ilustra, já traz detalhes para nós das 7 leis de Noah. Então o Midrash está falando que o Noé, ele guardava os 6 mandamentos que Hashem deu para Adão. Não praticar idolatria. Adão sabia disso. Deus entregou para ele essas 6 leis. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, respeitar a família e praticar atos de justiça. Essas 6 leis que Hashem, que o Eterno deu para Adão, e foram passadas de geração em geração, chegou até Noah. E o Midrash está falando, o Noah guardava fielmente esses 6 mandamentos. Então fica claro para nós aqui, o comportamento de Noah é louvável. A Torá começa falando, Noah era Tamim, um homem íntegro, e um Tzadik, um homem justo. E aí o Midrash vem e elogia a vida de Noé, dizendo que ele não seguiu os conselhos dos ímpios, ele não se permitiu ser influenciado e ele guardava a Torá na veia. Ele guardava os 6 mandamentos, as 6 mitzvot que Hashem dera para Adão lá no Éden. Então, por aqui, já começamos a perceber que, de fato, a vida de Noah era um exemplo para as demais pessoas e para nós hoje. E aonde a mensagem grita para nós que nós devemos ser íntegro, devemos ser um justo na face da terra, e sendo assim, nós vamos cumprir a nossa missão, que é fazer desse mundo inferior a morada de Hashem. No final do versículo, queridos, vamos ler aqui o versículo 9 de novo. Diz o seguinte: estes são os descendentes de Noé. Noé era um homem íntegro, e ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noah caminhava com Deus. Nós temos essa expressão no final do versículo 9, que Noah andava
caminhava com o Eterno. O Rashi diz para nós, sobre esse termo no versículo 9, que caminhar aqui significa que Noah, ele tinha que manter a sua mente concentrada em Hashem, para não ser influenciado. Então nós percebemos aqui um esforço de Noah. O Rashi diz que esse termo andava com Deus, significa que Noah, ele se esforçava para manter a sua mente conectado com Hashem. Então podemos concluir a explicação do versículo 9 dizendo: Noah era um tzadik, era um homem justo. Noah era um homem íntegro, tamim, e quando a Torá diz que ele era tamim, íntegro, a Torá está elogiando Noah, dizendo que ele deixou um legado, dizendo que ele foi um homem de boas ações, um homem que guardava a Torá, as 6 leis que Hashem, que o Eterno, deu para Adão. E o versículo 9 também diz que Noah andava com Deus. E andar com Deus aqui significa diariamente se concentrar naquilo que Deus deseja para nós aqui na face da terra. Então o versículo 9 fala muito bem de Noé, justo, íntegro, e ele andava com Deus. E o que nós podemos aprender com a vida de Noah aqui, queridos? E agora eu gostaria de trazer aqui um momento de reflexão. Essa paraxá, ela tem muito conteúdo e nós vamos fatiá-la durante a semana, expondo aqui a paraxá. E hoje eu gostaria de me concentrar somente na vida exemplar de Noah. Então, quais lições nós podemos aprender com Noah? Muitas lições. A primeira é que Noah, ele não se deixou ser influenciado. Ele manteve os seus valores, ele manteve os seus princípios. E os princípios primordiais de um monoteísta é que ele adora somente um Deus. Os princípios de um bom Benei Noah é que ele guarda a Torá e a Torá é sua regra de fé. Isso não tem como nós negociarmos. Então Noah, ele não foi influenciado por uma geração corrupta. Pelo contrário, Noah, ele manteve um padrão de integridade e foi um tzadik na sua geração. E aí a pergunta é simples: até que ponto eu e você somos influenciados pela cultura ao ponto de quebrarmos os mandamentos de Hashem? Muitas vezes nós precisamos trocar o sim pelo porquê. Nem sempre nós devemos falar sim para tudo, mas precisamos começar a usar a palavra porquê. Mas por que fazer esse comportamento? Por que agir assim? Agindo dessa maneira, tendo esse comportamento, eu estou agradando a Hashem? Hashem se alegra com isso? É a vontade de Hashem? É a vontade de Deus? A Torá, ela me incentiva a ter esse tipo de comportamento? Ou a Torá me coloca um freio para dizer, este caminho aqui é perigoso? Então nós precisamos muitas vezes trocar o sim pelo porquê. O Noah, diz o Midrash, ele não foi influenciado, porque Noah, ele era um ish, ele era um homem dos porquê. Ele questionava: esse comportamento que a minha sociedade está praticando condiz com a vontade de Hashem? Eu não posso falar sim para isso, mas eu posso fazer o porquê eu não posso fazer isso. Porque Hashem me deu 6 mandamentos e eu vou cumpri-los, porque essa é a vontade dele para a minha vida.
e eu estou cumprindo a minha missão, que é fazer desse mundo a morada de Hashem, pensou Noah. Então, muitas vezes, nós precisamos trocar o sim pelo porquê. Porque o porquê, parece até redundante, mas o porquê, quando colocado na prática, nos traz várias respostas internas e nós chegamos numa conclusão se tal procedimento agrada a Hashem ou não. E aí, reflita comigo. Já pensou se nós falarmos sim para tudo? Iria ser um desastre. Então nós temos as mitzvot, nós temos os mandamentos de Hashem, que nos protege de nós entrarmos em caminhos errados. Nós temos as mitzvot de Hashem, os mandamentos de Hashem, que nos impede, nos protege de seguirmos comportamentos que realmente não irão agradar a Hashem. Então reflita nisso daí. O Noah, ele era um homem que não se deixou ser influenciado. E, na verdade, queridos, a mensagem, a lição que nós aprendemos aqui e percebemos, e é uma impressão da Torá, é que Noah, ele está sendo censurado pela mídia da geração do dilúvio. As pessoas zombavam de Noah. As pessoas não curtiam, no linguajar mais popular, o que Noah fazia. As pessoas chamavam Noah de louco, de velho. As pessoas ridicularizavam Noah pelo fato dele estar fazendo a arca. Então, na verdade, ele estava sendo censurado, mas ele cumpriu a sua missão. Tudo que Noah falava, se fosse nos dias de hoje, de fato ele iria ser bloqueado nas redes sociais. E nós? Vamos nos calar? Ou vamos falar da Torá? Vamos falar da palavra de Deus, que é a instrução do Eterno para as nossas vidas. Chegou o momento de nós trazermos bondade para esse mundo. Chegou o momento de nós falarmos a vontade de Deus para as pessoas. E a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus não falha. E Deus, Hashem, o Criador, ele deixou para nós, não judeus, isso é importante enfatizar aqui, nós que não somos judeus, Hashem deu 7 mandamentos para nós. E você quer agradar a Deus? Guarde os 7 mandamentos que Deus deu para toda a humanidade. Hashem deu 6 mandamentos para Noé. Ou melhor dizendo, Hashem deu 6 mandamentos para Adão e 1 para Noé. Lá em Gênesis 9:4. Então temos 7 mandamentos. Para nós que não somos judeus, quando nós guardamos os 7 preceitos, as 7 mitzvot, os 7 mandamentos de Deus, quando nós guardamos, de acordo com Maimônides, nós estamos agradando a Hashem. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus se agrada com isso, somos chamados de um tzadik, um justo entre as nações, e temos direito no mundo vindouro. Então o próprio Maimônides ele disse isso. Então é importante nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós, Bene Noah, filhos de Noé. Qual é a vontade de Deus para nós e aquilo que, se nós colocarmos na prática, nós vamos agradar a Deus de acordo com a Torá. Ah, mas e se eu pecar contra Deus, o que eu faço? É simples. Você pede perdão para Ele e Ele te perdoa. Basta um verdadeiro arrependimento do coração, um arrependimento verdadeiro e sincero, e você é perdoado. É simples. Por quê? Hashem é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias duram para sempre. Hashem é um Deus que perdoa a humanidade. Mas é necessário nós fazermos uma reflexão
e mudarmos o nosso comportamento. Se a geração do dilúvio ouvisse o recado de Noé e mudasse os seus comportamentos, aquelas bênçãos que acabou sendo uma punição, iriam ser chuvas de bênçãos para toda aquela geração. Mas o Midrash, a Torá, fala para nós que aquela geração não se arrependeu. Eles seguiram nos seus maus caminhos. No próximo vídeo, que é a segunda parte do nosso estudo, eu vou detalhar um pouco mais quais eram as práticas pecaminosas da geração do Mabu, da geração do dilúvio. E você vai ficar assustado. Mas hoje nosso foco aqui é nós aprendermos com a vida de Noé. Noé, de fato, ele era um íntegro tamim, um tzadik, um justo, e caminhava com Deus. Um exemplo para nós. Um exemplo que nós podemos replicar em nossos dias. Noé, queridos, ele se concentrava em Hashem, como nós aprendemos aqui. Como está o seu foco? Como está o nosso foco? Onde você gasta a maior parte do seu tempo? A nossa missão aqui na Terra é fazer dela, como aprendemos na paraxá anterior, a morada de Deus. Noé estava focado nesse propósito. E nós? Estamos focados nesse propósito? O Porquê Avot, na Mishnah de número 3, nos ensina que o mundo está sustentado em 3 coisas. Primeiro, o estudo da Torá. Nós precisamos estudar a Torá. Precisamos alimentar a nossa alma com o estudo da Torá. Precisamos ler as parashiot, as porções semanais, alimentarmos a nossa alma. O mundo está sustentado com o estudo da Torá. Segundo, o mundo é sustentado pelo serviço a Deus. E o que é o serviço a Deus? O que o Porquê Avot quer dizer para nós com o serviço a Deus? As nossas preces diárias, as nossas preces voluntárias, as nossas orações por meio do Sidur. Isso é o serviço a Hashem. Então repare, estudo da Bíblia, orações e terceiro, Porquê Avot diz que atos de bondade ao próximo é o sustento do mundo. Então, se o mundo estuda a Torá, descobre a vontade de Hashem. E se descobre a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, ele vai partir para o serviço a Deus. E o serviço a Deus são as preces. E ele, conhecendo a Deus e falando com Deus, o resultado é mudança no comportamento, é mudança nas atitudes, isto é, bondade. Então, por isso que o Porquê Avot, ele traz para nós como fundamento do mundo o estudo de Torá, o serviço a Hashem por meio das preces e atos de bondade ao próximo. Isso vai mudar o mundo. Mas quando nós olhamos para a geração de Noé, dando uma pincelada como transição para o próximo estudo, a Torá diz, os comentaristas dizem que a pior geração que teve foi a de Noé. O roubo era constante, coisas totalmente horríveis aconteciam nessa geração, as famílias não eram respeitadas, mas eu quero dizer algo, Noé, ele foi um exemplo, um íntegro, tamim, um tzadik, um justo, e Noé caminhava com Deus. Que possamos refletir e aprender com Noé. Nós, como um bom Benei Noé, monoteísta, possamos trazer as 7 leis de Hashem, as 7 leis de Noé, as 7 leis que Deus deu para Adão, para Noé, e foi consolidado, formalizado lá no Sinai de Hashem para Moshe. Que possamos divulgar essas leis, para que possamos trazer, acelerarmos
a vinda do Mashiach. Baruch Hashem, reflita nisso, aprenda com a vida de Noah.